Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, ou paz e graça. Vocês estão bem? Está tudo bem? Eu hoje estava lendo o Salmo 19 e eu fiquei com vontade de falar um pouquinho desse Deus tão grandioso, tão maravilhoso, de compartilhar com quem quer ouvir, com quem gosta. E então eu falei, faz um tempinho que eu não falo, vou compartilhar com eles hoje essa palavra. O Salmo 19, que fala sobre a grandeza de Deus. Eu vou ler até o versículo 7, falar sobre ele e depois vou discorrer sobre o resto. Amém, queridos? Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. As suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Hoje eu estava sentada lá fora e vendo os pássaros correrem de um lado para o outro, gritando, fazendo festa, cada um no seu estilo, cada um no seu canto, gorjeando e glorificando, certamente glorificando o Salvador. Eu achei muito lindo e eu sou muito contemplativa e eu fiquei olhando aquilo, achando maravilhoso a criação de Deus. E começou assim, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Proclamar significa afirmar, anunciar, gritar a glória de Deus, com força, gritar com força. E essa revelação é muito clara. Basta erguer os olhos e olhar para cima, erguer os olhos e ver a mão de Deus nas estrelas. Você já olhou à noite as estrelas? Você já ficou pensando na glória, na grandeza de Deus? Você olha para cima e vê as estrelas e você vê a mão dele nisso, e você vê a mão dele nas flores, as suas variedades de cores, perfume, beleza. Tudo isso nós podemos contemplar e nós podemos lembrar que existe um Criador. Acima de tudo isso que está acontecendo, de toda a balbúrdia, de todo o barulho do mundo, de todo o cochicho, de toda discussão, de tudo, há um Deus que reina eternamente e que está acima de tudo isso e que reina na sua criação. Ele criou. E diz assim, e nós podemos ver até assim, sabe, as digitais do Senhor nos animais. Você vê a criação dele nos animais de várias espécies. Você percebe que tudo que ele criou é bom. Tudo que ele criou é lindo. Tudo que ele criou tem uma finalidade. As aves do céu, cada uma com a sua plumagem, com o seu canto, com o seu pio. É o Senhor que criou, nos frutos, com as suas cores, seus sabores diversos. Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes a gente fica tão distraído com o barulho desse mundo, com as coisas desse mundo, com as discussões, com as nossas próprias angústias, correndo aqui e ali, igreja, serviço e casa, e faz. E raramente nós tiramos um tempinho para sentar e ficar, às vezes, uma hora de folga, olhando a criação de Deus, do nosso Deus.
A terra está cheia da sua bondade e os céus resplandecem a sua glória. Você já parou um pouquinho para ver isso, para sentir, para analisar? Porque às vezes a gente até chora olhando aquelas nuvens brancas que sinalizam a presença de Deus conosco, aquelas aves lindas. E aí parece que nós ficamos cheios de Deus, cheios de amor pelo Senhor. Saudades, com saudades, eu não sei você, mas eu tenho saudades de Deus. Tem dia que eu falo, Pai, eu estou com saudade do Senhor. O Senhor me faz falta, sim, muita falta. O Senhor é minha essência. Você tem isso? E as coisas de Deus, ela é uma revelação constante. Deus se revela para nós todos os dias, desde a manhã com os cantos dos pássaros, até a noite, nas estrelas que refulgem, na lua. Deus se revela para nós todos os dias. Ele mesmo colocou o nome em cada estrela e Ele as chama pelo nome. Você já pensou quantos bilhões que tem de estrelas? Nós vemos que estão reveladas para nós, mas são muitas, muitas, muitas estrelas e Ele chama cada uma pelo nome. Basta olhar para qualquer direção e nós podemos ver a grandeza e a majestade do Criador bendito. Se você vira para lá, você vê uma planta. Se você olha para o céu, você vê as estrelas, a luz, o sol, as constelações. Se você olha para trás, você vê as flores. Se você olha para baixo, você vê. Por isso que, sabe, às vezes a pessoa, ninguém falou de Jesus ainda para ela, mas os céus proclamam a glória de Deus, que existe um Deus. Ele anuncia que existe um Senhor. Então nós podemos ver essa grandeza do Senhor em todos os lugares, no próprio irmão, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E às vezes nós parecemos mais um cacto do que um ser humano feito à imagem e semelhança do nosso Deus. O discurso de Deus não é só dirigido aos ouvidos, só nos sons, não. O discurso do Senhor, se os céus proclamam, é também aos olhos. Por isso que nós vemos essas coisas lindas do Senhor. Ele é Criador antes de ser Redentor. E nós precisamos aprender a apreciar. Às vezes ficamos tão envolvidos com o trabalho, na casa mesmo de Deus, né? E Deus está tão... O Senhor está tão querendo mais que nós sejamos conhecidos pela oração, pela intimidade, do que pela atividade. E às vezes nós temos só atividades, porque a intimidade é tão pequena, é tão rasa, né? 15 minutos, meia hora de oração, falando as coisas de sempre, sem pôr para fora aquilo que realmente está lá dentro, que Deus viu. Mas lembre-se disso, Ele é Criador antes de ser Redentor, e nenhum homem pode ficar fora do alcance dessa revelação de Deus, que Deus proclama para nós, porque ela invade todos os recantos do universo. Em todos os cantos do universo, tem pássaros, tem céu, tem mares, tem rios, tem bichos, tem animais, tem flores, tem borboletas, tem frutos. Em todo canto da terra tem. Então, nada fica fora do alcance da revelação do Senhor, porque ela invade tudo isso, ela invade todas as terras. Ela alcança todos os homens, sem exceção, basta abrir os olhos. Se o homem ficar em dúvida, abre os olhos. Quem criou? Quem criou tudo isso? Não tem um Criador? Nasceu nasceu assim? Não, irmãos, é impossível não ficar maravilhado diante do mistério que há na revelação do Senhor, dos mares. Você já ficou em frente ao mar? Você já viu que beleza, que coisa linda, que mistério que o mar não invade, a não ser por ordem de Deus? Ele rebenta na praia e volta. Quem é que mediu tudo isso?
Quem é que deu ordem? Quem é que dá ordem? Quem é que segura as estrelas no firmamento? É coisa linda. É impossível não ver a face de Deus diante da sua criação. Às vezes eu olho, eu fico pensando, o Senhor está aqui, o Senhor está ali, o Senhor está aqui nessa goiabeira, nesse pé de manga, o Senhor está nessa flor tão linda. O Senhor está aqui. Então é impossível não ver a criação de Deus, a revelação do Senhor para nós. Os céus proclamam a glória de Deus. Se você não consegue ver, peça a Deus para abrir os seus olhos, tirar a escama dos seus olhos. Porque é tão bom nós, às vezes, termos um tempinho para apreciar a grandeza do nosso Deus, porque nós ficamos muito envolvidos com muitas coisas. O barulho do mundo, o barulho das discussões, das perversidades, da televisão. Nós ficamos tão cheios disso tudo que às vezes nós queremos deitar e dormir, sumir, não aparecer mais, não é verdade? Mas nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor, uma intimidade que vai além do que a gente está habituado. Essa intimidade tem que ir além. Você tem que entrar no rio até que ele chegue ao teu peito, o rio do Senhor. Ezequiel falava isso, não deixe que ele fique só nos seus dedos, que ele suba para o seu peito, que você passe a nadar nessa água viva do Senhor. E aí ele descreve, né? A gente descreve a criação do Senhor. Aqui no versículo 7 em diante, aí ele vai falar, no versículo 7 em diante, ele vai falar da palavra. Se você ler o Salmo 19, é curtinho, dá para você ler. Ele vai falar da palavra dele. Aí Davi fala sobre a palavra escrita de Deus, sobre a excelência da palavra. A palavra de Deus é perfeita, nela não há erros. Tem gente que não gosta de ler a Bíblia, não lê, só ouve lá quando vai na igreja que o pastor fala, mas ele não lê, não estuda, não se importa com isso. A palavra de Deus é perfeita, nela não há erros, não há enganos. Ela é infalível, suficiente. Nada pode ser acrescentado nem alterado na palavra dele. A palavra do Senhor já passou pelo fogo, por tantas coisas ela permanece inatingível. Ela é a nossa bússola, ela é a nossa própria vida. A palavra de Deus é inerrante. Tem gente que acha que tem que modernizar a palavra de Deus, não é? Trazer para os nossos dias, para os jovens. Não precisa. Ela não pode ser alterada, não deve e não tem necessidade, porque lá nela tem tudo que os homens precisam, jovens, crianças, velhos. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é fiel, ela fala, ela cumpre. A palavra de Deus fala e cumpre. Ela é a verdade absoluta. Aquele que põe sua confiança na palavra nunca será abalado. A palavra é sempre justa. A palavra é pura, porque seu autor é puro, é santo. A palavra nos torna humildes. Aonde a palavra chega, as máscaras caem. Porque quando nós lemos algo que nós estamos fazendo tão certos da nossa autossuficiência, da nossa sapiência humana, aonde essa palavra chega, a máscara tem que cair, porque a mentira é exposta através da palavra. Leia a palavra. Ela penetra como espada de 2 gumes. Ela clareia os cantos escuros da alma. Só ela que conhece. E ela clareia, ela traz claridade para nós. Muitas pessoas estão na igreja, mas vivendo em pecado. Carregam a Bíblia, até leem a Bíblia, mas não obedece. Porque ela não entrou, ela não iluminou, ela não fez morada, ela não foi lida com a alma. Ela foi lida só com os olhos humanos, carnais.
Então tem muitas pessoas que estão carregando a Bíblia, mas não estão obedecendo. Tem aparência de piedade, mas por dentro estão podres. Porque não lê a palavra, não deixa a palavra confrontar os pecados, não deseja, está bem como está. Erros nós temos, desejos às vezes insanos nós temos, coisas nós temos, mas acontece que a palavra, quando nós lemos, ela confronta, nós choramos, nós pedimos perdão, Senhor, nós percebemos a nossa indignidade, o nosso pecado, o nosso erro, ele aparece. Então, tem muitas pessoas dentro da igreja com aparência de piedade. Fala, ora, conhece, mas estão podres com pensamentos, palavras e atitudes. Tem nome de que vive, como diz a palavra, mas estão mortos. Tem palavras de poder, mas são fracos. Entende? Tem palavras de poder, mas são fracos, levados por todo o vento. Esses precisam ser feridos pela espada de Deus. Essas pessoas que estão tentando enganar, estão se enganando na verdade, e nem enganando Deus, porque Deus não se deixa enganar. Está tentando enganar quem? O seu irmão do lado? Talvez ele seja parecido com você mesmo, porque se ele não for, ele vai perceber. Se nós temos o Espírito Santo agindo em nós, trabalhando em nós, falando conosco, nos confrontando, se você é cheio do Espírito Santo, você vai perceber quem é de Deus, quem só está com uma mera religiosidade, costume, oco. A palavra também revela o nosso orgulho e a palavra nos torna humildes. Nós somos cheios do saber próprio, do orgulho. Eu sei, eu posso, eu sou dono, eu faço, eu mando, eu tiro, eu ponho. Você não põe nada, você não faz nada. Eu não faço nada. Quem faz é o Senhor. Ele é o dono absoluto de todas as coisas que existem debaixo da terra. A palavra confronta o nosso orgulho. E a palavra também nos torna humildes, porque nós vemos quem o Senhor é. E que nós somos meros pós. Você é pó. Você está aí na frente? Eu sou nada, bem, você não é nada. Você tem que ser um servo que lava os pés do outro. Difícil, né? E depois de ter feito tudo que Deus te mandou, você ainda se sentiu um servo inútil. Porque sente que não fez o que necessitava, o que precisava. Então a palavra, quando você lê, quando você estuda, quando você fica diante dela, ela te torna humilde, porque você sabe quem é Jesus. Jesus andou nos palácios buscando discípulos dos palácios, dos reinos daquela época. Ele buscou os humildes e os simples da terra. Não buscou os estudiosos nas faculdades, nos grandes lugares, não. Ele buscou 12 discípulos normais, pescadores. E às vezes nós achamos que precisamos de tanta coisa para falar uma palavrinha de Deus. Não precisa não, basta você ler a Bíblia e pedir que o Espírito Santo te ilumine. E à medida que lemos a palavra, nós vamos sendo transformados. Nosso caráter vai sendo corrigido pela palavra. E o nosso temperamento vai sendo controlado pelo Espírito Santo. Irmãos, é uma pequena palavra só. Mas dá bem para nós pensarmos o que nós estamos fazendo, dedicando o nosso tempo a quê? Quanto tempo você dedica à palavra de Deus? Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar lá no rio de água viva,
e tentar e não ficarmos só com a água nos artelhos. Nós precisamos amar, perdoar. É tão difícil. Às vezes nós nos magoamos tanto. Mas a palavra pode nos ajudar. O Senhor da palavra nos ajuda a perdoarmos. Em nome de Jesus. Vamos nos dedicar mais a essa leitura dessa palavra tão maravilhosa. Vamos ver mais ao nosso redor as obras do Senhor. Vamos nos encher de amor pelo nosso Criador. E deixar que Ele nos transforme, que a cada dia possamos parecer mais com o nosso Deus. Esse Criador tão maravilhoso, que fez os céus, a terra e tudo quanto neles há. Bendito seja o nosso Deus, que não nos dá por presa o inimigo, mas resgata a alma daqueles que nele esperam e nele confiam. Abaixa mais, submeta-se mais, lava os pés. É tão difícil, irmãos, eu sei. Mas submeta-se ao Senhor. Submeta-se ao Senhor. Se coloque debaixo do senhorio dele, lembrando que você é só pó. O teu fôlego pode ir essa noite. E você vai ser enterrado, apodrecido. O que é de Deus permanece eternamente. Tira um tempo para ver mais as coisas do Senhor, a criação, a beleza de Deus. Tira um tempo para isso. E tira um tempo bom para ler a palavra e viver a palavra de Deus. Em nome de Jesus, vamos nos ajudar, porque o tempo está aí próximo. Jesus logo virá. E nós vamos entregar a Ele todas as nossas obras. Como será? Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça. Em nome de Jesus.